Cansado de uma longa caminhada, pediu-me água pra beber e um pouco para se lavar. Pude notar que tinha os pés empoeirados, e ele falou que era o pó de um caminhar, que em muitas casas teve abrigo, em outras nem podia entrar. Mas hoje ali bati a porta do meu lar. Então corri para buscar um pouco d'água para Jesus. Ele sorriu e disse: filho, um copo d'água é pra você. Em toda casa onde entrei eu pude a dor aliviar. Mata a tua sede que os teus pés eu vou lavar. Eu já bati na tua porta tantas vezes. Quando o filhinho adoeceu também bati. Naquele dia mais difícil eu venho sempre visitar. Bato na porta, mas nem sempre posso entrar. Eu já bati na tua porta tantas vezes. Quando você perdeu o emprego eu bati. E até no meu aniversário eu venho sem me convidar. Bato na porta, mas nem sempre posso entrar. Eu já bati na tua porta tantas vezes. Quando o filhinho adoeceu, também bati. Naquele dia mais difícil eu venho sempre visitar. Bato na porta, mas nem sempre posso entrar. Eu já bati na tua porta tantas vezes. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Muito boa noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É uma alegria a gente poder estar juntinho aqui em mais uma edição do nosso Pinga Fogo, programa de perguntas, programa espírita de perguntas e respostas com o nosso querido Jorge Elahá, programa espírita de perguntas e respostas à luz da doutrina espírita. E a gente tem falado de muitos temas. A gente vai para a edição número 81 e eu já trago ele que está ali. Divina, boa noite. Enquanto a Divina pega o microfone, deixa eu saudar ali o Jorge. Já pegou. Então já faz a saudação do seu boa noite aí, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Jorge. Que possamos ter mais um dia de pinga-fogo aqui, né, Rubens? É isso aí, Jorge. Cheio boa noite. Muitas respostas. Antes de dar o... Tá, antes de dar... porque eu tenho que tirar o... porque o senhor está sem... Agora vai, manda ver. Antes de dar o meu boa noite a todos, eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer todos os votos de feliz aniversário que eu estou recebendo até hoje. Muito obrigado. Foram centenas, acho que chegou a milhares de votos de feliz aniversário. Não consegui responder a todos, então que todos que mandaram recebam a minha gratidão, minha sincera gratidão. Eu não sabia que tinha tanta gente que sabia do meu aniversário. Então,
uma boa noite para todos nós. Boa noite, Divina! Boa noite, Rubens! E boa noite a todos os nossos companheiros ligados no Brasil e do mundo, no nosso programa Pinga Fogo, na sua edição 81, através da Web Rádio Fraternidade Parceiros. A Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, contribuindo para um mundo melhor. Muito bem, senhor Jorge Alahá. A gente vai para a edição número 81 e eu queria agradecer os nossos parceiros. Então estão com a gente os nossos amigos da FEB TV, da RAI TV, que é a Rede Amigo Espírita, a TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Secal, Ediluz, os nossos amigos do Instituto IDEAC e outros que às vezes estão retransmitindo o nosso sinal que a gente nem tem aqui ainda, mas o nosso carinho a todos vocês por se juntarem a nós e nos auxiliar com essa tarefa de esclarecimento à luz da doutrina espírita. E isso é muito bacana, viu? Então a gente vai começar o programa, a gente sempre começa o programa com uma prece. Então eu queria convidar você que está aí do outro lado, nos acompanhando agora ao vivo, ou vai acompanhar em outro momento, para que a gente se junte nesse instante, mentalizando os nossos pensamentos, unindo os nossos pensamentos e rogando ao alto o amparo para esse nosso singelo trabalho. Senhor, eu não canso de dizer o quanto pequenino nós somos, mas a gente tem dentro da gente a boa vontade de servir em Tua seara. E é aqui que nós nos encontramos, nessa edição número 81 desse trabalho que começou sem essas pretensões. Que a gente possa ser o Teu instrumento, Senhor. Principalmente o nosso amigo Jorge. Que ele possa ser Teu instrumento ao trazer a cada um de nós os esclarecimentos, a consolação, aos corações aflitos, aqueles outros sedentos de conhecimento. Que a Tua presença envolva o nosso irmão, fortalecendo para que essa tarefa possa alcançar o êxito que Tu planejastes. Pedimos ainda, Senhor, por cada irmão nosso, espalhado por este mundo de nosso Pai, para que receba de Ti, durante todo o programa, ou a qualquer outro momento que os nossos irmãos estiverem ouvindo, a Tua assistência, o Teu envolvimento de paz a esses corações aflitos, fortalecendo cada um na sua caminhada. E é em Teu nome, Senhor Jesus, que nós iniciamos a nossa tarefa da noite de hoje. Que assim seja. Bom, vamos lá, Jorge. O que nós vamos falar hoje? O que o senhor vai falar hoje para nós? Rubens, eu achei que seria interessante a gente conversar sobre uma questão que está mexendo com muita gente recentemente, por conta de algumas coisas que vêm acontecendo aí na nossa sociedade e que tem gerado muita frustração, muita sensação, muita tristeza em muita gente. Então eu queria falar hoje sobre a questão do tempo. O uso do tempo. A gente desperdiça muito tempo. A gente passa pela existência e faz muito pouco com o tempo que Deus nos concede na Terra. Nós fazemos tanto as nossas vontades do ponto de vista material, atendemos tanto os nossos interesses do ponto de vista físico e nos esquecemos de cuidar dos nossos aspectos morais. Nós temos uma preocupação muito grande na formação educacional dos nossos filhos, colocar nas melhores escolas, para que eles possam ter o melhor conteúdo, as melhores universidades, conseguir títulos bastante importantes. Mas nós cuidamos muito pouco da formação moral dessas mesmas criaturas que Deus nos concedeu para que a gente cuide delas. A mesma coisa acontece conosco mesmos. A gente mesmo não se atenta para o nosso aproveitamento do tempo. Os anos se passam, a gente envelhece quando pode, quando não, nós somos surpreendidos pelo golpe da desencarnação
que gera uma série de frustrações em muita gente, que fica olhando e dizendo, meu Deus, tão jovem, uma carreira tão promissora, uma história toda por construir. E lamentemos exatamente o fato dessa pessoa não permanecer entre nós. E, ao mesmo tempo, nós que lamentamos aqueles que partem cedo e que deixaram tanta coisa na janela de tempo curta que estiveram conosco, nós, com o tempo que temos, não estamos deixando nada. Existe uma mensagem no livro do Espírito da Verdade, em que diz que muitos de nós passamos pela vida de maneira tão anestesiados, tão indiferentes ao que podemos realizar, que a única obra que deixamos de maior vulto na terra é o nosso mausoléu. A nossa sepultura no cemitério acaba sendo a obra mais relevante que deixamos sobre a terra. Então é preciso que a gente desperte para isso e faça sentido o tempo que nos é concedido na terra. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O que fazer com o tempo que Deus nos deu? Nós temos que fazer um trabalho maravilhoso para transformar. Nós temos que transformar a humanidade. Temos que mudar. Não é isso que se pede. O que Deus quer de nós não é necessariamente obras grandiosas. Sim, até podemos fazer. Existem pessoas que podem. Mas o que mais nos é pedido é a obra pequena que ninguém enxerga. A obra silenciosa que acontece quando você cobre um filho na hora de dormir. A hora em que você ajuda seu pai envelhecido a descer uma escada. A hora em que você perdoa alguém dentro do lar que lhe feriu. A hora que nós temos a possibilidade de demonstrar sem que ninguém veja os nossos dons de oferecermos amor anônimo, silencioso, oculto dentro de casa. Nem precisa que o nosso familiar saiba quem foi, para você dizer, olha, sabe quem foi que fez isso? Fui eu que fiz, tá? Mas fazer. Porque o importante não é ser reconhecido pelos homens, o importante é vencer a nossa indiferença, vencer o desamor, vencer a nossa preguiça, vencer o nosso sentimento de vingança, e nos lançarmos de maneira resoluta no aproveitamento do tempo, não para sermos vistos pelos homens, não. Quando o Espiritismo fala que a gente tem que aproveitar o tempo, não é a gente sair correndo a cavalo pela rua, gritando que existe a imortalidade da alma, gritando que tem vida após a morte, sacudindo as pessoas. Não. É para amar as pessoas. Aproveitar o tempo é entregar-se para as oportunidades que a vida nos dá. E não são poucas. Oportunidades para que você faça coisas pequeninas que sejam, mas que são grandes em termos espirituais. Por isso, nesses nossos dias, que muitas pessoas têm se questionado sobre, de repente, partidas muito bruscas de determinadas pessoas, que a gente pense em nós também, e indaguemos. E nós, que já temos tanto mais idade, que legado estamos deixando para a humanidade? Não no sentido necessariamente social, mas no sentido familiar. O que foi que eu cresci nas minhas relações intramuros da minha casa com aqueles que Deus me deu para conviver? Pensemos nisso, que pode ser bastante útil no entendimento do nosso aproveitamento quanto ao tempo que Deus nos concede na carne. Pois é, né, Jorge? A gente quer que o mundo mude sem a gente mudar, né? Aliás, eu acho que é muito cômodo essa posição nossa. Eu quero transformar o mundo e esqueço de que se eu não transformar, o mundo não muda, né? Vou fazer com você como faz o oftalmologista. Melhor assim ou assim? Não, do outro jeito. Assim
Isso, assim, senão o outro você fica muito escuro. Você lembra que eu estava muito escuro semana passada? Então hoje é você. Tá bom. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta da noite de hoje, Jorge Alahá. Deixa eu pegar ela aqui, porque o Rubens saiu do ponto. Aí, tá aqui. A nossa irmã, Cibele, quer saber o seguinte. Gostaria de saber como é que é o processo da reencarnação de um espírito que acabou de sair das mãos de Deus. Ele já tem livre-arbítrio ou adquire com o tempo? O primeiro planeta que esse espírito vai reencarnar seria um planeta primitivo? Vamos lá. Os espíritos, quando iniciam sua vida, não acabaram de sair das mãos de Deus. O que sai das mãos de Deus ainda nem espírito é. Por quê? Porque existe uma conceituação dentro da literatura espírita sobre o que seja espírito. Tudo para nós é princípio espiritual. Tudo é princípio espiritual. Animais, plantas, homens, anjos, moléculas inorgânicas, isso tudo são princípios espirituais. E esse princípio espiritual ele vai evoluindo, passando pelas espécies, pelos reinos da natureza, ele vai aprendendo, vai desenvolvendo a inteligência, a capacidade de caçar, de se defender, de procurar alimento, de saber como cuidar das crias, como se reproduzir. Nossa, quando chega na condição hominal, já tem um acervo de conhecimento enorme do ponto de vista intelectual e instintivo, né? As primeiras encarnações do espírito, ou seja, daquele que alcançou a condição de espírito, porque a gente só vai chamar de espírito, Sibeli, quando chega na condição do homem. Antes da condição do homem, nós não chamamos de espírito, chamamos de princípio inteligente. Então, quando você diz o espírito que acabou de sair das mãos de Deus, não é exatamente ainda um espírito. Ele é um ser infrahominal que ainda vai passar por muitos bilhões de anos até que ele alcance a condição de espírito para que ele comece a sua caminhada dentro da espécie humana. Então, mas eu entendi o que você quer dizer. Os espíritos que começam a sua condição hominal, como é que é? Bom, muito bem. Eles não saíram das mãos de Deus agora, estão muito velhos, mas eles começam as suas primeiras existências em mundos primitivos. Numa comparação rasa e grosseira, o que é um mundo primitivo? É um mundo que se dá à pré-história. Todas as formas pré-históricas e humanas que a gente tem antes da condição do homem, do Homo sapiens sapiens, aquela no qual o indivíduo... O que é o Homo sapiens sapiens? É o homem que sabe que sabe. Por isso que ele é sapiens. Tem o Homo sapiens, é o homem que sabe. E tem o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe que sabe. Então, quando chegamos na condição de Homo sapiens sapiens, nós já temos o início do nosso livre-arbítrio, que é muito pequenininho, porque a gente não sabe nem fazer o bem e nem sabe fazer o mal. Nós somos ainda muito ingênuos. Apesar da caminhada evolutiva, em termos de livre-arbítrio, é bem pequenino ainda. À medida que eu for evoluindo, o nosso livre-arbítrio vai crescendo. O livre-arbítrio cresce com a experiência. Espíritos iniciantes, livre-arbítrio pequeno. Espíritos que já viveram muito, livre-arbítrio maior. Agora, o fato de eu ter vivido muito e ter mais livre-arbítrio não significa que eu posso usar. Existem espíritos que já viveram muito, são muito inteligentes, poderiam fazer muita coisa, mas como não sabem usar o livre-arbítrio, que usam para o mal, eles, embora tenham, o livre-arbítrio está podado. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho um filho de 15 anos que quer dirigir meu carro. Não pode. Você não pode. Você não tem livre-arbítrio para isso. Porque não pode dirigir, não tem carteira, não pode. Então, não tem livre-arbítrio. Mas eu posso ter um filho com 21 anos, papai, mas eu posso. Eu tenho carteira e tenho idade, eu posso. Ele disse, pode, você tem livre-arbítrio, tem carteira, tem documento, tem tudo. Mas moralmente você não pode. Você faz bobagem com o meu carro, você não vai dirigir. Então, um não pode, o outro pode, mas não vai. É a mesma coisa. Tem o que tem o livre-arbítrio pequenininho e que não tem condição de ainda fazer as coisas,
e o outro poderia, mas em função da moral que tem, lhe é negado temporariamente a condição de fazê-lo. Quando ele tornar-se um rapaz mais consciente, o pai vai dizer, ok, eu vou confiar em você, toma, está aqui meu carro, pode dirigir. É mais ou menos por aí. Muito bem, seu Jorge Alahá. Divina já traz a próxima pergunta, Divina. O que fazer quando os dirigentes de um centro espírita se desentendem pelo suposto poder dentro da casa? Um afasta o que mais contribuía para a casa. Vejo que o número de trabalhadores estão diminuindo e já tivemos um histórico em nossa cidade de um centro que fechou por tais questões. Estou bastante preocupada. Grato. Na minha experiência de mais de 40 anos de doutrina espírita, eu não conheço nenhuma casa que tenha tido discussão, briga e racha que tenha continuado a sua tarefa de maneira como estava antes. O nosso trabalho é um trabalho espiritual. Se houver uma fratura nas relações no mundo carnal, consequentemente haverá uma interferência no mundo espiritual. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Quando nós nos unimos aqui, a espiritualidade também consegue fazer o trabalho se unindo do lado de lá. E tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Quando o grupo se desentende e racha, e alguns companheiros se afastam, o esperado é que o trabalho sofra em função disso e caia a qualidade da tarefa. E aí você pergunta o que fazer. A primeira coisa a fazer é não tomar partido, no sentido de dizer, seu fulano está certo, seu Beltrano está errado, e criarmos uma espécie de divisão organizada dentro da instituição. Ao invés de abraçarmos a ideia de achar quem está certo e quem está errado, procuremos fazer o trabalho que nos compete, dizer, não tenho tempo para esse tipo de discussão. Nós temos um trabalho enorme para fazer. E não fazer prosperar as fofocas, as discussões, os julgamentos. Nós não somos estabelecidos como julgadores do nosso próximo. Então, quando houver um racha na casa, a gente não traz esse prurido para dentro das nossas reuniões, não fica esticando conversa no WhatsApp ou na reunião mediúnica, está sabendo o que o seu fulano disse? Não quero saber. Isso não me interessa, porque senão você cai nessa mesma zona de interferência de pensamento. Não ajuda ninguém. Então, a gente, dentro da casa, mantém, não é ser alienado, mas é evitar o trabalho de ficar esticando essas conversas que vão dividir a casa e vai fragilizar os trabalhos. Isso é o primeiro ponto. E o segundo é ir atrás das pessoas individualmente. Quem deve ir atrás? Deve ir atrás quem tem mais acesso àquele que se afastou. É meio complicado você dizer, não, eu vou lá falar com ele. Você tem acesso a ele? Você é a pessoa mais próxima? Se você não é, não vá. Vai perder tempo. O grupo deve se reunir sem julgamentos e dizer, precisamos conversar com o seu fulano para ver a possibilidade de envolvê-lo. Quem vai? Vai quem tiver mais acesso a ele. Quem é a pessoa mais amiga? Esse vai ser destacado pelo grupo para ir conversar com ele. Ele vai conversar na expectativa de que essa pessoa possa ser envolvida e possa, de repente, decidir se ela retorna ou não. E ela tem que ter o direito de não retornar. Se isso acontecer, o grupo deve seguir, ainda que sem o companheiro. Evitar aquelas posturas de, se o seu fulano saiu, então todo mundo do trabalho vai sair também. Nós não somos seguidores de pessoas, nós somos seguidores da doutrina. Não fazemos a doutrina por acepção de pessoas. Nós podemos continuar amigo do seu fulano, visitando o seu fulano, tomando aquele chá, participando do lanche na casa dele, rindo, gargalhando, mas tanto quanto nos seja possível pensar na casa para que a gente consiga continuar o trabalho que tem que ser feito.
Se a casa se desfigurou completamente e nós nos afastamos dela, aí é que a casa piora. Então, se a casa deu uma balançada e entortou, a gente permanece, espera a próxima eleição e, sem fazer trabalhos de oposição ou coisa parecida, a gente se inscreve para a liderança da casa no futuro e assume de maneira democrática o espaço da instituição. Nunca dividir, dissentir ou tomar a diretoria de assalto. Da minha experiência, toda a diretoria que eu até hoje assisti, que foi tomada de assalto, fechou as portas da instituição. Jorge, pegando um gancho nisso, né, até para que a gente possa compreender, é uma tarefa que exige um jogo de cintura muito grande, porque mesmo na época de Jesus, a gente percebia que os próprios apóstolos, eles queriam ver quem que ia ser o chefe, queriam fazer um trabalho assim de organização. Então é um trabalho que exige muito jogo de cintura, porque, como você falou, a questão não são pessoas, mas é o trabalho, no caso a doutrina espírita, né? Sugiro a leitura do capítulo 18 de Mateus, que é uma conversa de Jesus só com os discípulos, em que eles se chamam de irmãos nessa reunião. E Jesus diz, ponto número 1, inclusive a reunião começa com essa discussão, quem é o maior entre nós? Se o maior é o que mais servir. Aí ele dá a primeira circunstância. Se um se desviar, eu vou atrás e vou buscá-lo de volta. E quando eu reintegrá-lo, vocês não têm que ficar julgando a pessoa. Ou seja, a ovelha perdida. Ele vai buscar, o pastor busca a ovelha. Não é a ovelha que busca a ovelha, o pastor busca a ovelha. E quando ele traz, as outras ovelhas não dizem, tu, hein, desviou, né? Integra no rebanho, acabou. Assunto encerrado e bola para frente. Então, quando a pessoa desgarra, o Senhor se encarrega de trazê-lo. O Senhor pode, na verdade, sim, utilizar-se de nós como instrumento, mas tem que ir no Espírito do Senhor para ir buscá-lo e não no Espírito do julgador. Aí Jesus cria uma segunda situação. 2 discutiram. 2 de vocês, 12, discutiram. Como é que resolve? Os 2 se sentam e tentam se resolver. Se eles se resolverem, assunto encerrado, bola para frente. Não se entenderam. Chama mais 1 ou 2 e senta esses 3 ou 4 e tenta resolver. Se mesmo assim não resolver, aí chama os 12 e senta com os 12 para conversar com todo mundo. Aí o que o grupo deliberar está deliberado. Se o grupo decidir que o cara não pede perdão e quer seguir, repara que agora é a plenária que está reunida. Se a plenária decidiu que a pessoa não está alinhada, então ele vai ser desligado da instituição. É o que Jesus diz. Você vai desligá-lo, e tudo que desligares no céu, da terra, será desligado no céu. Está lá nesse capítulo 18 de Mateus. Uma leitura desse texto deve ajudar nesse sentido. Muito bem, vamos seguindo aqui, porque a próxima pergunta também é boa, vai nessa linha de julgamento. Participei semana passada de um júri popular. O réu foi acusado em um homicídio simples, por motivo fútil. E, infelizmente, me vi numa situação difícil de julgamento, uma vez que o mesmo não tinha antecedentes criminais e tinha filhos e família. Mesmo assim, o júri o condenou. Minha pergunta é, como devemos fazer nessa situação de julgamento? Fazer conforme a lei da terra ou a misericórdia de Deus? Quando nós somos convocados pelo poder público para exercer o papel dentro daquilo que a nossa sociedade estabeleceu como regra, nós temos que viver o papel daquilo que a sociedade nos pede. É como se nós fôssemos, por exemplo, um agente público que estamos tomando conta de uma obra. E aí, na hora da obra, a pessoa que está fazendo a obra diz, olha, eu me atrapalhei com os custos da obra, eu não vou conseguir terminar, eu tenho que ter mais umas 3 medições para eu poder fazer, eu não vou fazer. E aí você diz, não faz mal. Eu vou adiantar para você as medições para você terminar a obra. Isso está errado, porque a gente faz caridade com o nosso recurso e não com o recurso público. Da mesma forma, se você está na condição institucional, você tem que exercer o papel na visão institucional que você foi chamado a exercer.
Mas se você exerce esse papel na condição de pessoa física e não togado pelo Estado, aí você pode exercer o seu papel na visão que você tem. E mesmo nas alternativas de viver a condição do Estado, você pode ter o olhar misericordioso na hora do julgamento. Você pode se utilizar das balizas morais que você conhece para tentar julgar. Mas ali é preciso estabelecer a percepção de que nós estamos diante da condição de sermos um agente da lei. Quando você está fora desse aspecto legal, diante de um cenário em que não existe essas circunstâncias, você até pode ter uma outra atitude. Então, no júri, o que fazemos? Nós temos que cumprir o nosso papel legal. Agora, dentro do papel legal, as nossas análises do ponto de vista de misericórdia, elas podem ser até tomadas. Mas o jurado ele vai ter só uma decisão final, culpado ou inocente. Ele não trabalha na dosimetria da pena, que está na mão do juiz. Então, às vezes, você diz ele é culpado e o juiz, então, é que vai dosar, se vai ser 12, 15, 18, 25 anos, a depender das qualificadoras que ele encontrou no caso. Então, nas nossas circunstâncias, resumidamente, na minha vida privada, eu exerço todas as possibilidades do amor que eu posso ter. Se, por exemplo, alguém agride outro alguém e excede na sua agressão e ofende a lei, aí tem que aplicar a lei. Fulano está batendo em alguém, não, deixa, coitado, ele vai entender. Não, ele precisa ser alcançado pela lei. A lei existe exatamente para disciplinar. E aí, quando estamos na condição de jurado, nós vamos exercer também o nosso papel legal, banhado de misericórdia, mas sempre lembrando que o nosso papel tem que ser o de representar a sociedade. O júri representa a sociedade diante daquele fato que está sendo apreciado. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 81, 15 de novembro de 2021. Nós estamos indo para a próxima pergunta. A Divina já separou ali. Vamos lá, Divina. Porque num planeta de 8 bilhões de habitantes, essas manifestações de psicografias com informações relevantes, reveladoras do mundo espiritual, com espíritos feitos Joana de Ângeles, Humberto Campos, Emmanuel e etc., ocorrem somente no Brasil. Na verdade, elas não ocorrem só no Brasil, que como a gente é espírita, a gente está muito viciado no nosso movimento espírita e nos nossos médiuns nacionais. Mas existem muitos médiuns internacionais por aí. Muitos deles, evidentemente, por não terem a expressão que o espiritismo possui, estão em outros credos religiosos. Se nós dermos uma olhada na Igreja Protestante dos Estados Unidos e da Europa, nós encontraremos grandes, entre aspas, profetas, como são chamados, que nada mais são do que médiuns que, em virtude da forma como eles tratam os seus dons do espírito, eles possuem maneiras muito particulares de lidar com a questão espiritual. Mas existem muitas revelações que são oferecidas nas igrejas, no Brasil mesmo, fora do ambiente espírita. Muitas pessoas possuem determinados sinais da espiritualidade nas reuniões que participam dentro dos seus credos. Então, essa singularidade não é apenas do movimento espírita, nós encontramos também em outros lugares coisas assemelhadas. Agora, como o espiritismo tem essa visão sobre a continuidade da vida e do existir, fica mais fácil para que determinadas informações cheguem até nós. Então, a gente consegue ter informações mais próximas daquilo que se poderia esperar pela construção ideológica que o espiritismo faz. Mas, por exemplo, conheço várias pessoas que participam da Igreja Católica e que dizem terem sonhado com seus parentes que disseram isso, disseram aquilo, e essas informações trazidas durante o sonho ou durante determinadas visões que eles possam ter, elas são muito assemelhadas aos princípios que a doutrina espírita esposa. Em síntese, como dizia o profeta Joel, no final dos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
E assim acontece. A mediunidade está espalhada, mas as nossas crenças pessoais, elas tisnam com algumas cores as expressões mediúnicas que acabam apresentando características que são muito mais próximas das verdades religiosas que esses médiuns possuem. Vamos seguindo aqui com o programa. Jorge, o câncer pode ser compreendido como depuração de impurezas do espírito, baseado na lei de causa e efeito e nos atos praticados em vidas pretéritas? Nós não podemos reduzir o câncer apenas a processos expiatórios, porque todas as experiências, à exceção da doença mental, podem ser prova, expiação ou missão. Então, nós podemos ter um câncer provacional? Pode. Existem pessoas que têm câncer provacional. São situações que ocorrem bem mais próximas das condições de espíritos mais iniciantes, mas os cânceres podem se dar em nós em virtude de experiências, sem que necessariamente tenha a ver com expurgo perispiritual ou coisa parecida. E os processos expiatórios acabam sendo de bastante frequência, principalmente em função de nós já possuirmos uma série de culpas e delitos do passado, que são elementos que acabam provocando de maneira bastante efetiva esse tipo de ocorrência em nós. Mas se você pensar que animais também têm câncer, você vai perceber que nem todos são evidentemente expiatórios. Os animais não têm karma. Eles estão vivendo a dor provacional. Mas é um câncer. Mas o animal ele não tem o sofrimento do sofrimento. Ele tem apenas o sofrimento. E aquela doença, aquela experiência que ele tem, ela é passageira, porque a desencarnação vai acontecer e ele vai continuar existindo e ele vai aprimorar o seu conhecimento a partir de cada uma dessas experiências. Nós que vemos apenas a vida material, achamos uma coisa horrível, um animal está passando por um processo de câncer. Mas é importante lembrar que ele não terá só essa existência. Assim como o indivíduo que tem uma alma recém-saída da infância espiritual e que pode ter um câncer. Pode. Ele pode ter um câncer. Mas é um espírito recém-saído, é karma provacional. Então eu posso ter os provacionais, posso ter os expiatórios. E isso são instrumentos que nos ajudam a aprender sobre como lidar com as coisas. Nós temos uma obra chamada Em Louvor da Vida, de Lourival Cefali, em que ele era palestrante espírita, médico, oncologista, e fazia palestras sistematicamente sobre a questão do câncer e a vida humana. Ele desencarna de câncer. Ler essa obra é muito interessante para ver detalhes sobre como que se comporta um médico, palestrante espírita sobre a questão do câncer, que desencarna dessa mesma doença e as reflexões que ele faz sobre essa questão. Muito bem, o nosso Pinga Fogo, a Divina já vai trazer a próxima pergunta. Vamos lá, Divina. 17. A próxima pergunta é da Marineuza Lima. Saudações a todos. Jorge, na visão espírita, como entender a presença diária de professores dentro dos presídios, ministrando aulas de educação básica para os presidiários, né? Grata pela resposta. Isso é uma coisa muito boa. Afinal de contas, nós temos que oferecer às pessoas a possibilidade da sua reconstrução do ponto de vista emocional. Não seria um processo de segregação social se nós abandonássemos aqueles que, de certa maneira, tiveram experiências infelizes com relação à lei e que hoje estão dentro dos presídios? Estatisticamente, o percentual de pessoas que estão hoje nos presídios e que não possuem o grau, o ensino fundamental completo é muito grande. Eles têm até a 5ª série, do 6º ao 9º, alguns têm, outros não têm. Quando tem o primeiro grau, tem o ensino fundamental incompleto. A taxa de pessoas com um grau de instrução muito baixo
mostra um viés disso, apontando para a ideia de que a falta de educação pode ter contribuído para a questão do crime. Eu digo pode, porque tem muitas pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, e também cometem crime. Então, oferecer a esses indivíduos uma oportunidade de esclarecimento é uma coisa importantíssima. Dar a eles instrução, oferecer, permitir que professores adentrem as unidades prisionais é muito importante. Conheço alguns trabalhos muito interessantes nesse sentido. Se alguém depois quiser conhecer, pode procurar. É um trabalho que é referência em nível Brasil e mundial. Chama-se ACUDA, Associação... Não vou lembrar o resto. Letra A, letra C, letra U, letra D de dado, letra A de novo. ACUDA é uma instituição que socorre apenados, oferece instrução e vários instrumentos terapêuticos para a reintegração dos apenados na sociedade. E eles possuem uma taxa de sucesso bem interessante. Eles usam 20 terapias diferentes para a tentativa de resgate do indivíduo na sua autoestima. É um trabalho muito bom e eles fazem uma atividade muito interessante. Então, oferecer o que pudermos para a reintegração dessas pessoas é muito importante. Então, isso sempre tem que ser visto com bons olhos. É a Associação Cultural de Desenvolvimento do Apenado e do Egresso, é isso, né? Isso. Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e do Egresso. Do Apenado e do Egresso, exatamente, ACUDA. Isso, ACUDA. Vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta, Jorge, deixa eu pegar ela aqui. Eu vou resumir ela até para que a gente não diga alguns nomes aqui, mas a nossa irmã, Fátima, ela disse que assistiu um vídeo levantado por um ufólogo e que teve um comentário de um general que teria dito que só a arma nuclear poderia matar a alma. Poderia esclarecer? Eu agradeço, quase não durmo mais só de pensar nisso. A Fátima é de São Paulo. Olha, a arma nuclear, ela possui uma forma de funcionamento que é a seguinte: o canhão dela atira prótons, que são partículas subatômicas. Esse canhão segue na direção dos átomos e bombardeia os átomos e destrói os átomos. Então, ela promove uma destruição dos átomos. É por isso que os corpos desintegram, por isso que, onde cai uma bomba atômica, desaparece o que tem, porque toda a matéria, não digo toda, mas boa parte da matéria é transformada em energia. E estou falando de matéria, até o próprio ar, que está cheio de nitrogênio, oxigênio e tal, aqueles prótons vêm em alta velocidade, colide com o átomo e explode o átomo. Então, você não consegue nem respirar, porque não tem ar para respirar, não tem nada, a matéria virou energia, por isso que dá aquele clarão quando acontece a bomba atômica. Então, toda forma de matéria é atingida por esse canhão que promove uma reação em cadeia. Ele explode um átomo, esse átomo explodido vai gerar um monte de prótons que vai atrás de outros, que vão batendo, e aí vai ampliando cada vez mais e vai explodindo, gerando a reação em cadeia da bomba atômica. Em síntese, ela desintegra a matéria. Mas o espírito não é feito de átomo. Esse é o problema. Então, não dá. O general pode ter muito conhecimento, mas a questão do espírito, o espírito não tem matéria. Ele é feito de oxigênio, de hidrogênio. Qual é o elemento químico que constitui o espírito? Não tem elemento químico. Ele não possui isso. Então, qual é o átomo que vai ser bombardeado? Qual é o átomo do espírito que vai ser bombardeado pela bomba atômica que vai desintegrar o espírito? Essa aí não dá. Agora, os corpos das pessoas, esses serão desintegrados. Mas o espírito, ele não chega a ser imaterial, como diz o Livro dos Espíritos, mas seria incorpórea a sua condição mais exata. Então, não há elementos químicos na sua composição. Nossa tabela periódica não contém nada que possa representar os elementos que constituem o espírito, portanto, não tem bombardeio de próton que possa afetar. Pode dormir, Fátima.
Muito bem, esse é o Pinga Fogo de número 81, 15 de novembro de 2021. A Divina traz a próxima pergunta. Elahá, no livro Obras Póstumas, na parte Regeneração da Humanidade, é dito que os suicidas se multiplicarão até entre crianças. Isso. Não consigo entender onde isso se encaixa na regeneração humana, na Terra. Como pode um fato tão terrível ser um sinal de que aproxima uma nova era? Ou eu entendi errado? Como interpretar isso? É porque, tanto no sermão profético como no próprio Apocalipse, antes do período de paz da humanidade, existe um período de bastante perturbação. O capítulo 24 de Mateus traz uma série de sinais que indicariam o fim dos tempos. E os sinais são todos horríveis, são sinais de guerras, rumores de guerras, ódios, traições, violência, perseguição. É uma síntese de sofrimentos. O Apocalipse é a mesma coisa. Até o capítulo 21, que é quando desce a Nova Jerusalém, até o final do capítulo 20, é guerra, confusão, tumulto, Armagedon, selo que abre, a estrela que cai, guerras e gafanhotos, uma loucura. Então, anterior ao processo de construção desse momento de paz, ocorre um período de convulsão espiritual, que é o que nós estamos vivendo. Que período de convulsão é esse? Nós temos, de um lado, uma quantidade enorme de pessoas querendo fazer o bem na humanidade, inspiradas por ideais superiores, sonhando com uma sociedade de paz, e, ao lado, um outro grupo de espíritos interessados no mal, em atacar, em agredir, em ofender, vão para redes sociais e atacam pessoas, não interessa quem você ataca, atacou, está errado. Atacam, agridem, ofendem, ofendeu, está errado, não interessa a quem. Então, nós temos uns querendo harmonia e o outro vivendo irado, com ódio de pessoas, que mostra que ainda não está equilibrado. E um terceiro grupo, o grupo daqueles que, em virtude da proposta de que o homem pode ser feliz sem Deus, estão projetados numa sociedade materialista. E aí, como eles não têm perspectiva de espiritualidade, são almas que renascem cheias de dores, mas que não têm Deus, esses indivíduos veem a vida de maneira muito amarga. Eles têm uma sensação de vazio existencial imenso. Experimente pegar a obra Renúncia, de Alcione, onde conta a história de Alcione, e tire toda a espiritualidade que ela tem. Tira tudo. Então, faz o seguinte, a partir de hoje você não vai nem ter contato com Jesus. E entrega para Alcione aquele monte de dores que ela teve para uma outra alma que não ela, que não tem Deus. Eu duvido que a pessoa fique de pé. Porque o pai abandona, a mãe é doente, pobreza, sofrimento, humilhação. É a vida inteira num processo de sofrimento sem fim. Mas como ela está apoiada num pensamento de ligação com Deus, ela supera todas as dores e se sai vitoriosa em provas que, quando você lê, eu não suportaria isso. Mas ela tem uma grandeza de espírito que ela passa por tudo isso. De onde vem? Da fé, da convicção, da certeza de que Deus está no comando das coisas. Quando você pega um espírito perturbado, faz esse espírito renascer na Terra, e nós roubamos dessa pessoa, como acontece na atualidade, a informação de que Deus é importante para as nossas vidas, o que vai acontecer com essa juventude? O que aconteceria com uma juventude que nós negássemos a informação espiritual, sabendo que eles não são almas primárias, são espíritos de histórias bastante complicadas, dramas profundos, encarnam na Terra e não têm forro espiritual para lidar com seus conflitos. Então, o que se diz é o seguinte, como é que a gente lê essa mensagem? Antes do período de construção de uma sociedade melhor, os homens tentarão impor sobre a humanidade a sociedade sem Deus. E quando roubarem dos homens o dom de sentirem que Deus está no comando de suas vidas, eles renascerão na Terra, cheios de dores e culpas,
e não encontrarão a fé como bálsamo para as suas dores. E desde cedo, muito cedo, sentirão um vazio existencial e, por esse motivo, multiplicar-se-ão os casos de suicídio entre jovens e até entre crianças. Espero que aí ajude você a entender. Não é que isso seja um sinal da regeneração, é um sinal do que acontece antes, em função do sequestro da fé feito pela nossa sociedade para a geração atual. O trabalho é grande, hein, pela frente, né? Não é por isso que a gente está já aqui. Pensou? Vamos ter que reconstruir tudo isso. O trabalho é grande, não é brincadeira. Esses alertas que Allan Kardec, de certa forma, codificou com a doutrina espírita, abre os horizontes da nossa mente para a gente entender algumas coisas que até então a gente não tinha compreensão. Né? Então, acho que vale a pena a gente estar sempre refletindo e cada um fazer a nossa parte, né? Ô Jorge, o que é realmente essencial na vida segundo a doutrina espírita e os ensinamentos do Cristo? Pergunta do Paulo Sérgio. Jesus respondeu dizendo que eram 3 coisas: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Amar, amar e amar. Então, na síntese da síntese, o que é importante é amar. No Livro dos Espíritos, na questão 932, aparece algo semelhante. Kardec pergunta: na Terra, o que é interessante que a criatura tenha para poder viver a felicidade na Terra? Se a Terra pode oferecer felicidade ao homem, o que poderia ser a condição para isso? E aí respondem os Espíritos: a posse do necessário, porque viver na miséria não deixa a pessoa realmente viver em paz, mas também ser rico demais pode atrapalhar. Então, a posse do necessário, ter as coisas que você precisa. Eu preciso de um computador, eu preciso de ter uma casa, um carro, coisas que são necessárias para mim. Para Jacó, o patriarca judeu, a posse do necessário era pão para comer e roupa para vestir. Mas isso era Jacó. Mas, assim, a posse do necessário é o primeiro instrumento. Não precisa ficar rico. A posse do necessário. Para que não sobre coisas que nos tornem vaidosos, mas que também não nos falte o essencial para que a gente passe privação. Posse do necessário. 2, a consciência tranquila. Não fazer o mal e, portanto, dormir no travesseiro tranquilo, sabendo que não tem ninguém que tem ódio de nós porque teríamos feito algo equivocado. E 3, a fé no futuro, para iluminar a nossa vida e ter a certeza de que Deus está no comando de todas as coisas e que nós caminhamos para uma situação futura melhor do que essa que vivemos no presente. Então vamos reler: a posse do necessário, a consciência tranquila, a fé no futuro. A fé no futuro é a conexão com Deus. Isso é a fé no futuro. A consciência tranquila é saber que não fizemos nada com o próximo, é amor ao próximo. E a posse do necessário é a vitória do homem sobre as suas imperfeições, a libertação da criatura na compreensão do que ele é de verdade e amar a si no sentido de não querer o mal para si próprio, mas a minha felicidade enquanto espírito que sou. Então, a fé no futuro é a forma de amar a Deus. A consciência tranquila é a forma de amar ao próximo. E a posse do necessário é o dom de amarmos a nós mesmos por sabermos que somos espíritos imortais. Talvez aí você encontre uma receita de o que procurar na Terra para alcançar essa condição de felicidade. Muito bom. É o Pinga Fogo, edição número 81. A Divina já preparou ali a próxima pergunta. É do Fernando. Fernando, boa noite. Se um suicida é uma pessoa doente, quando comete o ato, não deveria ir para um hospital espiritual e não para o Vale dos Suicidas? Obrigada. Existe um equívoco, Fernando, quando as pessoas pensam que o Vale dos Suicidas é um local de punição.
O Vale dos Suicidas é um local de tratamento. Sim, tratamento. Os espíritos que estão ali, eles estão sob a tutela dos mentores. Observe, quando você ler a obra Memórias de um Suicida, que o vale fica dentro de umas muralhas, que tem uns samaritanos que tomam conta, que as cavernas são numeradas, que existem alto-falantes. Existe toda uma administração que acontece no vale. O vale não é um lugar de abandono. O vale é o lugar reservado para as entidades que estão nessa condição espiritual. E aí você poderia me perguntar, mas não dá para ter outra estratégia de tratamento? Dá. Depois do vale vai ter o hospital que você tanto gostaria. Tá, e não dá para colocar esse pessoal direto no hospital? Não. Até pode, mas o vale é uma estratégia terapêutica. Vou dizer por quê. Nós temos uma tendência de repetir o que fazemos na última existência. Se fulano era assassino na última existência, ele vai ter uma tendência para repetir. Se ele era adúltero, terá uma tendência para repetir. Era ladrão? Tendência de repetir. Foi suicida? Tendência de repetir. Estatisticamente, os espíritos repetem, eles reincidem nas mesmas faltas. Então, como terapia, como processo de socorro, de guarda, proteção e cuidado dos espíritos que se suicidam, busca-se uma estratégia para que eles não repitam a mesma prova. O que fazem? Concentram essas entidades num local que é de tratamento, chamado Vale dos Suicidas, aonde não são retirados os fluidos que eles possuem, o fluido vital, para que as suas lembranças sejam mais vivas. E essas entidades ficam sob a tutela dos mentores, assistindo eles relembrarem as suas faltas e se lamentarem pelas experiências equivocadas vividas, para que a repetição das cenas, do que fizeram, grave tão profundamente na criatura que ela diz, eu tenho medo do mar, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de arma branca, eu não suporto briga, eu tenho pavor de sangue. Não que necessariamente essas experiências determinem isso, mas são os traumas sequelares das experiências passadas. Então, por exemplo, deixar uma entidade no Vale dos Suicidas não é castigo. É o início do processo terapêutico. Quando as energias do espírito melhorarem e ele se sentir mais cônscio da sua condição espiritual, o vale já não serve mais para ele. Está na hora de resgatá-lo. Já está impregnado no indivíduo a percepção de que o ato cometido lhe trouxe profundo amargor. Agora pode-se começar a segunda fase do treinamento, do tratamento, que é levá-lo para o hospital. Mas quero lhe dizer, Fernando, que apesar de todo esse esforço, os suicidas ainda repetem as suas faltas. Então, essa estratégia ajuda em muitos casos, mas não é um antídoto perfeito para a reincidência do caso. Mas você tem razão. O hospital tem que ser oferecido e é. Depois de saída do vale, em função do grau de perturbação que eles se encontram, eles saem do vale para 2 lugares. Uns para o hospital e os casos mais graves para uma instituição de tratamento mental, porque eles não estão ainda em condições de equilíbrio emocional. Então, alguns saem para serem tratados no hospital e outros em instituições de saúde mental. É interessante porque vale mesmo a leitura do livro, Memórias de um Suicida, mas se você ainda não tem dificuldade de ler, então eu recomendo ouvir a radionovela Memórias de um Suicida, porque é muito bacana, então dá uma... Perfeito. Ela é muito bem feita, realmente. Então, dá uma ideia de tudo isso que o Jorge falou e da preocupação da espiritualidade no socorro aos irmãos. É muito bacana porque tem todo um cuidado, A Letícia Torres, Jorge, está acompanhando a gente e ela pergunta o seguinte: como saber se estou seguindo o meu destino programado, mais especificamente, profissionalmente? Tenho 20 anos... Estou muito perdida no que estudar para trabalhar. Estou muito infeliz no momento.
Olha, Letícia, todos nós, com 20 anos, temos grandes indagações sobre as nossas vidas. Nós todos, não vou dizer que todos, mas a quase totalidade de nós tem muitas indecisões nesse período. E isso aqui é triste, porque a gente tem que decidir fazer o vestibular, o Enem, e a gente nem sabe direito o que a gente quer, que a gente tem 17, 16 anos, e tem que decidir aquilo que você vai ver pelos próximos 40 anos. É bem complicado isso, mas a nossa sociedade ela é assim. Então, esse conflito, essa indecisão sobre a sua vida profissional, ela é comum. Eu fiz faculdade, serve de exemplo, fiz faculdade muito cedo e me formei em engenharia elétrica, parte de telecomunicações. Trabalhei 20 anos com telecomunicações. E depois, naturalmente, o vento foi soprando e foi me levando para outra direção. E eu fui acabar parando em algumas coisas que eu gosto muito de fazer. A tendência é que o nosso mercado profissional comece a ter uma espécie de imã que nos atrai para determinadas experiências. Agora, 20 anos é um período ainda realmente de muitas indecisões, de muitos conflitos, sendo bastante esperado. O que eu lhe sugeriria fazer é que você mantivesse um propósito de não parar de estudar e de continuar firme, procurando ampliar o seu leque de conhecimentos, para que você, de repente, sinta, essa matéria me interessou muito, eu gostei disso, me senti atraído por essas coisas. Porque se você disser, nossa, eu não sei o que eu faço, eu não procuro novos saberes, você vai ficar sentada com os saberes que você tem, perguntando para onde deve ir. Mas se você disser, eu não sei para onde quero ir, então alargue o seu saber. Estude novas coisas, entre em contato com outras pessoas, viva experiências de novos conhecimentos, para que você, de repente, entre em contato com a área de conhecimento que lhe agrada. E aí você vai descobrir o que você quer. Mas, mesmo que você escolha o caminho equivocado e amanhã se lamente, não se preocupe muito com isso, porque o mercado de trabalho hoje, ele está de uma certa forma em que as pessoas não perguntam mais qual é a sua formação profissional, eles perguntam o que é que você sabe fazer, o que você faz de melhor, porque é mais interessante saber o que você faz de melhor do que qual é a profissão que você, qual é o diploma que você possui. O que você faz de melhor? O que eu faço de melhor é tal coisa. E o mercado está atrás disso. Então, aproveita as pessoas nas qualificações que ela tem, e aí, de repente, se você abandona as coisas pela metade, você não vai ter amanhã a condição de levar até o final esse alargar de conhecimento. Minha sugestão, continue estudando, alargue seu conhecimento e não se preocupe, porque o vento vai soprar na vela do barco. Ele sopra e leva a gente para determinadas experiências que a gente não pensava. Posso lhe dizer que boa parte das pessoas que hoje já estão em meia idade já experimentaram a mudança de determinados espaços de trabalho. Às vezes na mesma profissão, mas em funções mais gerenciais, mais operacionais, mais administrativas, mais técnicas, mais de controle. A gente, dentro da profissão, pode exercer papel operacional, de controlador, de gerente, de técnico, da área de informática, da área administrativa. Dentro da própria profissão que a gente tem, existem muitos nuances que a gente pode exercer. Então, continue caminhando para que você consiga alcançar o seu objetivo. Vamos seguindo com o Pinga Fogo. A Divina traz a próxima questão para a gente hoje. A próxima pergunta é da Adela Moraes. Boa noite, Jorge. Você conhece? Dela Moraes de Curitiba. Boa noite, Dela. Ela diz aqui, boa noite, Divina, Jorge Rubens. Um espírito encarnado que, após muitos tropeços, faz uma reforma íntima e está promovendo a sua transformação, se arrepende dos seus erros e convence de que deveria ter feito as coisas de outro modo. Poderá ter
a lei de causa e efeitos atenuada? Dela Moraes, Curitiba, Paraná. Ah, Dela, com certeza. Veja, o objetivo da lei não é punir os espíritos, mas é educar os espíritos. Então, imaginemos uma pessoa que durante o período da adolescência tinha uma certa concepção sobre a vida. E por essa concepção de vida que ela tinha, ela tomou decisões na adolescência. O tempo passou, ela depois cresceu, tornou-se adulta, veio o amadurecimento natural da idade, sei lá, conheceu a doutrina espírita. Hoje ela olha para a adolescência e diz, meu Deus, o que eu fiz? Que loucura o que eu fiz com a minha vida. E não gosta nem de lembrar o que teria feito nos seus tempos de adolescência. Esse indivíduo, essa pessoa, ela não é mais a adolescente de lá de trás. Ela caminhou, ela não pensa mais igual como ela era. Então, a lei de causa e efeito, ela não quer exatamente encontrar a pessoa para punir pelo feito, mas pelo que eu sou. Então, se à medida que o tempo foi passando, eu já não penso igual, e eu já me movimentei no sentido contrário ao que eu fazia, eu corrigi determinadas experiências que eu tinha, a lei de causa e efeito vai me encontrar não na mesma posição que eu estava, e, portanto, ela vai ter um abrandamento daquilo que poderá me alcançar. Agora, aquele que foi adolescente, teve uma determinada visão de mundo, e em cima dessa visão tropeçou de maneira forte com relação a certas questões, alcançou a idade adulta e diz, eu não me arrependo de nada que eu fiz, faria tudo de novo e ainda aconselho as pessoas a fazerem o que eu fiz. Ela está onde? Ela está na mesma posição da adolescência. O que esse espírito caminhou? Muito pouco. Então, a lei de causa e efeito alcança essa pessoa com mais intensidade para chacoalhar o espírito endurecido que ela é. Respondendo, portanto, sua pergunta, ao nos movimentarmos diante daquilo que fizemos, a lei de causa e efeito também se movimenta, abrandando as nossas penas. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui, porque tem mais uma pergunta muito bacana da Simone, lá de Serrinha, lá na Bahia. Olha, Serrinha, terra do Peixinho. Muito bom. André Luiz Peixinho. Nosso querido Peixinho. Jorge, por que quando a mulher tocou as vestes de Jesus, ele disse, saíram virtudes, e não somente a cura? Um abraço para todo mundo. Um abraço para você também, viu, Simone? É porque esse era o termo utilizado para representar os bons fluidos. As virtudes significam os bons fluidos. Se você pegar o livro O Céu e o Inferno, vai aparecer uma classificação que não é espírita, de 9 tipos de anjos, 9 tipos. Então, é o anjo da guarda, depois vem o arcanjo, depois vem o principado. O anjo da guarda cuida de nós, arcanjo traz as mensagens de Deus e principado é o que toma conta dos países. Por exemplo, Ismael não é um anjo, não é anjo Ismael, é principado Ismael. Nessa conceituação, que não é espírita. Aí, na segunda ordem, você tem mais 3. Você tem os potestades que tomam conta dos fenômenos físicos, chuva, terremotos, são os potestades. Você tem, na camada do meio, um tipo ou outro de espírito, de anjo, e no topo tem os dominações, que é quem ordena, é quem toma conta dos outros, os dominações. E entre os potestades e os dominações tem um tipo de anjo chamado virtudes, que são os anjos que fazem milagres. De onde a igreja tirou essa ideia de que tem um anjo chamado virtude que faz milagre? Dessa passagem da mulher hemorroíça, porque Jesus diz, senti que de mim saiu virtude. Então, os anjos que se chamam virtudes é que operam os milagres. E aí, essa frase, virtudes, ela quer representar os bons fluidos, porque não necessariamente seria a cura, como você gostaria que fosse, porque o provimento do Cristo é do fluido, a cura está no indivíduo. Tanto que ele diz depois, a tua fé te curou. Porque a gente pode dar o passe em alguém, mas não necessariamente curar. Você vê que em Nazaré,
o evangelista Lucas narra que Jesus ali não curou a muitos porque não creram nele. Então, ele não levou fluidos? Ele levou. Mas os encarnados, os doentes, como não acreditaram, não absorveram as virtudes que dele saíram. Então, saem os bons fluidos e o espírito absorve ou não, promovendo em si a cura, que pode ou não acontecer a partir do aproveitamento do espírito. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 81. Vamos seguindo aqui. Eu não falei dos 3 de cima, né? Só falei do anjo, arcanjo, principado, potestades, virtudes e dominações. Aí tem os 3 lá em cima, que são tronos, que são os que ficam só... Esse eu não queria ser. Tronos ficam só cantando hosanas a Deus. Esses aí não dá legal. Aí tem os querubins, que são os anjos da sabedoria. E no topo do topo do topo, os serafins, que são os anjos da caridade. Até lá, o ápice está acima do oeste, que o da sabedoria é o querubim e o serafim é o anjo da caridade. Muito bem, a Divina traz a próxima pergunta para a gente. É da Fabiana Santos. Boa noite. Sei que retornamos com pendências a resolver, caso a outra parte não esteja disposta a resolver. O que tem que ser acertado, ficaremos em um ciclo vicioso, como interceder pela outra pessoa? Tipo assim, se ela está a fim de resolver, o outro não está, né? Vai ficar nesse ciclo vicioso, sempre voltando? Na verdade, quando A machuca B, não cria necessariamente um vínculo entre A e B. Nós, às vezes, temos essa impressão de que, se fulano fez algo para Beltrano, então os dois têm... Fulano deve para fulano. Ninguém deve para ninguém. Nós devemos para a lei e para nós mesmos. Os nossos males e as nossas culpas nós carregamos dentro de nós. Então, se uma pessoa nos feriu, nos machucou, não necessariamente criou-se um vínculo entre nós. Vai criar esse vínculo a partir do que eu fizer com o que ele me fez. Se eu tiver ódio ou mágoa, eu crio um vínculo com esse indivíduo. Aí há uma maior probabilidade de que os dois se encontrem. Mas se a vítima que sofreu a agressão promover um processo de perdão daquele que lhe feriu, ela se desvincula do outro, porque o mal não está na relação, está em mim. Então, quando eu me desvinculo do outro, eu ganho a concessão de viver outra história. E ele? Ele vai se resolver sei lá com quem. Vai ter outra pessoa para se resolver. Pode até ser eu, se eu assim quiser, mas não estou mais obrigado. O perdão desliga as criaturas. Então, não há necessidade de que, porque eu perdoei o outro não, eu estou preso a ele. Não. Vamos fazer um exercício em cima de Jesus. Jesus sofreu a traição de Judas, apanhou dos soldados, foi julgado de maneira equivocada por Herodes, por Pilatos. Nossa, sofreu uma série de coisas. Perdoou a todos. Não retornou amigo, não retornou parente de ninguém. Não há nenhuma encarnação de Jesus, primo de Judas, irmão de Pilatos, vizinho de Herodes. Não tem, não existe. Por que ele não voltou? Porque ele se desligou de todos os seus algozes. Então quando ele perdoou, então todo mundo ficou sem culpa. Não, todos ficaram inscritos na lei de causa e efeito para responderem pelos seus atos. Com quem? Sei lá com quem. Com alguém por aí. Com quem perdoou, não mais. Então não existe esse círculo vicioso. Se eu perdoo, eu me desconecto e posso, se eu quiser, por amor, voltar, mas não tenho mais a obrigação de fazê-lo. É por isso que o amor é tão importante. O perdão é tão importante. O perdão para a doutrina espírita não é um ato teológico, ele é uma necessidade terapêutica para o meu processo evolutivo. Eu me desembaraço. Sugiro a você a leitura do capítulo 18 da obra Momentos de Decisão, uma mensagem de Marco Prisco, chamada Culpa e Resgate, onde você vai encontrar a resposta para a sua pergunta.
Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá. Pode tomar água, viu, Jorge, se quiser, tá? Tá, vamos lá para a próxima pergunta que a gente separou aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Rubens, cadê a pergunta? Tá aqui. Qual a situação dos irmãos que ficam paralisados no sentido de não se conformar diante do desencarne de um parente? Pergunta feita pela Thaís Elaine. Thaís, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender as circunstâncias de educação de cada um de nós. Nós não podemos exigir que as pessoas tenham um grau de aceitabilidade da morte dos seus entes queridos de maneira tácita, tão rápida. Se eu não tenho uma informação espírita, ou mesmo espiritual, e eu experimento a perda de um ente querido, é até esperado que a pessoa sinta, tenha dificuldade de agasalhar essa dor dentro do peito. Perder um irmão, perder um filho, cônjuge, mãe, pai, parentes, amigos, dói demais. E se eu não tenho uma formação espiritual, é ainda potencializado isso, porque eu não tenho esperança nenhuma no amanhã. Para os que são espíritas, para os que têm conhecimento espiritual, já é difícil. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é capacidade de entendimento de que as pessoas têm o direito de sentir dor. Então, se os irmãos ficam paralisados pela perda de um irmão, a nossa atitude deve ser a de acolhimento a eles. E não dizer, fulano, pelo amor de Deus, sabe que a vida continua, né? Vamos parar com isso. Não ajuda. O que eles mais precisam agora é de alguém que os entenda. E a gente só vai conseguir trazer essas pessoas de volta à realidade se nós entrarmos na caverna onde eles estão. O homem, quando sofre, ele se recolhe numa caverna. E nós não podemos ficar lá de fora, ei, vem para cá. Nós temos que fazer o processo de empatia. Então a gente entra, fica com eles, não precisa dar lição de moral, faz companhia, fica do lado, pega na mão, deixa eles chorarem, não recrimine o choro. Se tiver que recriminar, é o desespero e a revolta. Isso, não faça isso, não faça isso. Mas o choro da saudade só acolhe. E fica aguardando. Na hora que ele fizer uma pergunta, aí você responde. Não ofereça informação espiritual para quem não perguntou. Na hora que ele estiver chorando e disser, onde será que está meu irmão uma hora dessa? Aí você entra e responde. A gente responde a indagação, mas a gente não derrama um caminhão de melancia na cabeça de quem está sofrido. Nessa hora é só coração, a gente ouve, fica junto, acolhe a pessoa e entende que a dor é assim mesmo. Às vezes nós temos muito conhecimento intelectual, mas os nossos corações não estão preparados emocionalmente para lidar com aquilo mesmo que nós sabemos. Nós temos essas idiosincrasias, a gente precisa aprender a lidar com essas nossas contradições emocionais. Muito bem, é o nosso Pinga Fogo. Já vou pedir a Divina aqui para trazer a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Letícia Torres. Jorge, minha madrinha perdeu sua filha depois de 8 horas de nascimento dela. Hoje, ela tem 2 filhos, porém, não supera essa dor. Isso tem mais de 10 anos e chora até hoje. Ajude ela, por favor. Acho que uma das coisas que ajuda muito a gente a passar por essas circunstâncias é saber que fatos dessa natureza, que são tão relevantes, não correm por conta do acaso. É muito comum mães que atravessam essa experiência entrarem num complexo de culpa, do tipo, se eu tivesse feito pré-natal assim, se eu tivesse chegado mais cedo, se o médico fosse outro, se não tivesse acontecido isso, e aí começa um monte de si. Só que esses si estão submetidos a uma coisa soberana, chamada desencarnação. A desencarnação não é obra do acaso. Pode parecer que seja um acidente, uma circunstância não prevista,
mas os espíritos possuem instrumentos para manipular as coisas, para que, de repente, uma pessoa que não precisa estar no avião não viaje, para que, acontecendo um determinado acidente, alguém se salve e outros não, ou, de repente, ninguém. Então, essas condições que também acontecem para recém-nascidos, que você diz, mas o parto estava no lugar errado, a mãe, o meu médico, o obstetra não foi, eu não tomei a medicação que devia, eu não fiz o que deveria ter feito. E nós ficamos querendo encontrar culpa. Mas nós conhecemos tantas mulheres ribeirinhas que dão à luz sem nenhuma assistência e seus filhos nascem saudáveis. Então, a circunstância da vida e da morte não está nas nossa capacidade de decidir. Então, o primeiro ponto a perceber é que a determinação sobre a vida e sobre a morte não compete a nós, compete ao Criador. E a segunda é que essa mesma morte não existe. Se nós entendermos que nossos filhos, nossos amados, nossos amores, permanecem vivos e que nós nos reencontraremos no amanhã, isso vai ajudar muito para que a gente consiga trabalhar essas sensações difíceis da perda dos entes queridos. Eu sei o quanto é amargo olhar para um berço vazio, eu sei. Mas eu quero lhe dizer que a gente tem a necessidade de reconstruir as nossas histórias dentro da perspectiva da resiliência, porque os outros 2 filhos que você tem precisam de você inteira para cuidar deles. Meia mãe talvez não seja suficiente para poder trabalhar os dramas que eles naturalmente terão e que exigirão atenção sua nesse sentido. E se você ficar olhando muito pelo espelho retrovisor, lembrando muito da história do passado, sem conseguir fechar essa ferida, talvez você não consiga entregar no presente todo o amor que você poderia dar para esses 2 novos filhos que Deus lhe concedeu, para que você seja mãe por inteiro. Lembrando que sua filha aguarda você, assim que a desencarnação acontecer, para reintegrar-se à família. Os nossos laços de amor não desaparecem com a morte e nós estamos marcados para vivermos na companhia das pessoas que a gente ama. Pense nessa perspectiva da continuidade da vida e de que Deus apenas retirou o corpo daquela pessoa que você tanto amava, mas que em breve você vai ter a oportunidade, naturalmente, de reencontrar com essa sua grande e amada filha. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. Gostaria de saber se todos nós que habitamos a Terra viemos de capela. Todos nós não. A história nos diz que também houve uma série de espíritos saídos da pré-história que ingressaram na nossa civilização. Dos espíritos que vieram da pré-história para a história, alguns eram até capelinos, mas a grande maioria não. E depois que saímos da pré-história para ingressarmos na história, houve uma quantidade muito grande de capelinos que ingressaram aqui e que construíram as nossas civilizações. Belas, maravilhosas e extraordinárias civilizações do passado. Mas como a própria obra nos conta, essas mesmas entidades que vieram para cá foram em grande parte embora. Ficaram alguns somente. Então, a humanidade terrestre hoje, ela é formada por boa parte dos espíritos que eram pré-históricos, mas que em convívio com os capelinos aprenderam um monte de coisa e hoje são almas mais inteligentes, e os capelinos remanescentes, já que alguns ficaram por aqui. Os capelinos remanescentes são reconhecidos como tendo a inteligência aguda, têm uma capacidade intelectual diferenciada em relação aos demais e, muitas vezes, um atraso moral em relação àquilo que era esperado. Alguns deles até conseguiram fazer progresso e ainda acabaram ficando na Terra pelos vínculos que acabaram gerando do lado de cá. E aí perderam os vínculos com o planeta de origem. Mas eles são reconhecidos por uma inteligência aguda. E outros de nós, que não somos capelinos,
somos reconhecidos por sermos de uma inteligência mais mediana, de uma capacidade de entendimento típica do planeta Terra, sem grandes e extraordinárias condições intelectuais. Aqueles que se destacam de maneira muito intensa do ponto de vista intelectual e que possuem atraso moral, ou às vezes não têm um atraso, mas estão ainda conosco em função da história que produziram, são mais tipicamente identificados como sendo os capelinos remanescentes. E os que têm uma inteligência mais mediana, sem grandes arroubos intelectuais, podem ser tidos mais como a conta dos que eram da pré-história, conviveram com os capelinos e chegaram nessa condição que temos no dia de hoje. Muito bem, Jorge. Vamos lá, vamos seguindo aqui com a Divina, trazendo a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Rita da Silva Lima. Jorge, o que fazer com uma idosa que tudo reclama e condena a família por suas atitudes erradas? Faça o evangelho no lar para minimizar esta situação desagradável. Se ela é idosa, ela não vai durar muito tempo, tá? Ela não é idosa, ela não é amarga. Se ela é amarga, ela não vai durar muito. Então, já que é assim, trabalhe na perspectiva de que, na verdade, você está vivendo por pouco tempo essa circunstância. E olhe para ela não como se, meu Deus, essa cruz que eu carrego, Jesus. Mas olhe e diga, você é a minha grande oportunidade de eu poder superar a minha indiferença, o meu desamor, a minha impaciência, a minha incapacidade de doação. E pense, ela é, na verdade, uma criança espiritual, a quem eu devo muito, porque na circunstância de ser idosa, ela teve participação ativa na minha história lá atrás. Quando a gente faz isso e soma a ideia de que ela já sendo idosa, nós vamos ter pouco tempo de convivência, que ela, pela circunstância que ela hoje vive, nós podemos dizer que sim, esse indivíduo, ele é alguém que traz a possibilidade de nos ensinar muitas coisas. E quando eu junto a essa possibilidade de ensino que esse Espírito pode me conceder, eu harmonizo dentro dessa uma terceira face, identificando que essa possibilidade de crescimento que ela vai me oferecer vai desenvolver em mim o dom de perceber os sentimentos da gratidão, as coisas vão mudar. Então, você junta essas três peças. É temporário. 2, é a minha chance de crescimento. 3, é o meu exercício de gratidão. Se eu fizer isso e eu me afastar das circunstâncias e considerar que isso é temporário, vai ficar mais fácil para mim. Mas se eu ficar olhando só para o negativo, vai, vai reclamar de novo, ih, reclamou de novo. Se eu viver só focado no negativo, eu vou ficar doente. Então a gente olha e diz, meu Deus, mamãe, mas a senhora, mamãe, a senhora tem que aprender a não reclamar. Mas não fazer assim, não reclame, a senhora reclama. Mas saborear isso, curtir, dizer assim. Mas assim, olha, vou dizer uma coisa, a senhora reclamou 4 vezes, só hoje de manhã. Então, agora, a senhora vai ter que fazer 4 elogios, porque a senhora está reclamando demais hoje. Olha, pelo amor de Deus. Minha mãe, pelo amor de Deus, não faça isso com a senhora. Então, você tem que ir tirando isso de forma bem-humorada, porque se tornar isso uma carga nas costas, você vai acabar adoecendo. Então, saboreie essas oportunidades. Lembrando, é por pouco tempo. 2, é a chance de crescimento. E 3, é a hora da gratidão. Muito bem, o programa Pinga Fogo aqui na Web Rádio Fraternidade, também junto com os nossos vários parceiros. O Valmir está acompanhando a gente de São Paulo. Jorge, fala para a gente sobre o fato de as pessoas dizerem: maldito o homem de que crê em outro homem. Isso aí é um termo bíblico que as pessoas vão puxar, olha, tem lá pinça uma peça assim para se inspirar nisso
e tentar justificar determinados atos. Mas isso aí quer dizer para que a gente não seja pessoas de credulidade simples. Jesus teve uma outra forma de dizer isso de maneira mais doce, quando disse: sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Ser simples como as pombas seria não ter maldade nas nossas ações. Seria nós sermos capazes de fazer as coisas sem tanto cálculo, sem não, o que eu vou ganhar com isso, o que eu não vou ganhar. Ficar o tempo todo medindo as coisas do ponto de vista material. E a gente não fosse assim, nós fôssemos simples. É para juntar, juntou. É para levar, levei. É para trazer, eu trouxe. Mas ser prudente, como as serpentes, observando as coisas e não se permitindo ser usado pelo mal na tentativa de valer-se da nossa ingenuidade. Então, maldito é o homem que confia em outro homem. É uma forma assim mais dura de dizer que nós não devemos ter os nossos corações entregues de maneira absoluta a outra pessoa, porque as pessoas são imperfeitas. E elas, por serem imperfeitas, elas erram. Então, às vezes, você confia em alguém e a pessoa, na sua imperfeição, acaba agindo de maneira que nos dói, nos machuca, nos trai, nos fere, nos rouba. E você diz: puxa vida, fulano me roubou, fulano levou o que eu tinha. Então, dentro dessa visão, é muito importante que a gente tenha essa leitura. Mas eu sugiro que a gente substitua a frase maldito é o homem que confia no outro homem, para ficar com a frase de Jesus: sede simples como as pombas, mas sede prudentes como as serpentes. Vamos lá, a Divina já vai trazer a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Carolina dos Santos Almeida. Ela é nova na doutrina espírita e está estudando. E gostaria de saber o que a doutrina espírita acha da tatuagem, se é pecado. Existem muitas formas de tatuagem, né? Existem várias. Existem tatuagens que nós não pedimos para fazer, como nos campos de concentração. E não se pode, evidentemente, condenar alguém que tem alguma coisa que não foi ela que colocou, mas outros que lhe impingiram essa experiência. Mas se a pessoa odeia quem os tatuou no campo de concentração, a tatuagem começa a fazer mal a ela, não pelo que lhe fizeram, mas pelo que ela fez com o que fizeram com ela. Guardar ódio, guardar esse tipo de sentimento, acaba sendo bastante prejudicial para nós. Existe um segundo tipo de tatuagem que a gente faz, que são tatuagens voltadas para a lembrança das pessoas. Lembrar o pai, lembrar a mãe, e é uma forma de expressar afeto por alguém. Essas experiências, elas têm um móvel, que é o móvel da saudade, o móvel do sentimento que ficou. Então, há algumas pessoas que registram a assinatura do pai e da mãe, em uma parte do corpo. Outros guardam determinados desenhos que remetem a pessoas, que têm como objetivo um sentimento que é o amor, o sentimento positivo. Então, você tem uma outra circunstância. Essas imagens, elas acabam sendo interessantes do ponto de vista de demonstração do amor. O risco daí é quando a pessoa, a partir da primeira tatuagem, para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a décima, e de repente, quando você vê, a pessoa está cada vez mais procurando novas tatuagens para fazer. A psicologia fala que muitas das pessoas que se tatuam excessivamente, elas estão, na verdade, procurando se destacar do grupo. Elas não se sentem percebidas. E a forma de eu me fazer notar é trazendo para mim uma singularidade que o grupo possa perceber quem eu sou. Então, é como se fosse um grito da alma para que eu fosse percebido pelo outro. Então, se você tem uma experiência desse tipo, é importante perceber o que me move para fazer. Então, se eu procuro fazer uma tatuagem para lembrar alguém, é uma circunstância. Se, em virtude disso, eu começo a ter uma série de outras tatuagens, a grande pergunta: por que faço? Então, existe uma outra circunstância de tatuagem na qual o indivíduo ele tatua
progressivamente o corpo. Nessa circunstância, que já não é mais aquela para a lembrança de alguém, a pergunta é por quê? Isso não é porque eu gosto, certo. Mas o que me move a necessitar de fazer? O que faz com que eu tatue meu corpo dessa maneira? Será um sentimento de autoestima baixa? Porque se for, não haverá tatuagem que cesse, porque eu vou sempre achar que as pessoas não estão me percebendo e eu preciso desse expediente. Nós temos um outro tipo de recurso de tatuagem, que são as pessoas que promovem a tatuagem para a agressão, para provocar nas pessoas um sentimento de escândalo. Então, elas se transformam, elas cerram os dentes, elas inserem determinadas bolas de silicone debaixo da pele, implantam um rabo, fazem realmente uma mudança corporal para ficarem até mais parecidos com determinados animais, tiram um pedaço da orelha, um pedaço do nariz, que é um outro tipo de circunstância. Esses indivíduos, eles, evidentemente, não aceitam a forma que têm. É uma maneira de gritar contra algo que eles não aceitam de si próprios. É uma circunstância de inadaptabilidade com o que eu sou. Então, o problema não está na tatuagem. Tanto faz ter, não ter, não é? As circunstâncias que eu a fiz. A grande pergunta é quem é a alma por trás da tatuagem. Porque a tatuagem é só uma cor na pele. A grande pergunta é como está o espírito nesse sentido. E só para dizer que as coisas podem ser bem interessantes, existe uma forma de tatuagem agora bem legal que tem surgido, que é a tatuagem que corrige sinais. Então, tem uma pessoa que tem uma mancha e não tem melanina no corpo. Ela vai e tatua na cor da pele e desaparece a mancha. Aí você vai dizer que ela está errada? Ela está procurando ali por um aspecto estético para que ela se sinta mais confortável. Então, existem diversas circunstâncias. A tatuagem é na pele. O espiritismo discute a alma. Então, independente da tatuagem que a gente tenha, a pergunta é: como está a minha alma com relação a isso? Por que motivo faço isso? O que estou buscando como espírito? E por que é tão necessário para mim alterar a minha forma física para que eu me sinta mais aceito pelas pessoas? Pensemos de maneira mais profunda o que me move nesse sentido. Se é amor ou é desamor. E tomemos a decisão que seja mais acertada. Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui. Tem uma pergunta que vamos ver se você pode ajudar a nossa irmã. Gostaria de um auxílio. Um familiar me pediu ajuda em uma situação. Um jovem de 18 anos iniciou um relacionamento com uma mulher mais velha, barra pesada, igual à família dela. A mulher tem filho e usa drogas. Depois de um tempo desse relacionamento, o garoto começou a usar drogas também. Os pais ainda não sabem sobre as drogas, mas são contra o namoro e tentaram pedir para o filho se distanciar. E o mesmo ameaçou a sair de casa. O ambiente familiar está muito conflituoso e essa mulher maltrata os pais do rapaz. E todos da família que tentaram avisar o rapaz para tomar cuidado, ir mais devagar, não são bem-sucedidos. O namoro está se tornando um casamento, mesmo com pouco tempo. O rapaz sai de casa na sexta e volta na segunda, e os pais não conseguem controlar isso. O que fazer nessa situação? Bem complicado, né? Porque dentro das possibilidades de uso do livre-arbítrio, todos os envolvidos estão satisfeitos na condição em que estão. Quando você lia o caso, eu fiquei lembrando do capítulo, acho que é o capítulo 14 do livro Painéis da Obsessão. É um capítulo chamado O Caso Maurício. É o caso de um rapaz de 18 anos que decide sair de casa para morar com os amigos, porque os pais são muito restritivos nas ações dele, ele quer ter mais liberdade, os pais não lhe dão liberdade, então ele decide sair de casa.
e vai morar numa espécie de república com os amigos onde tem drogas. E ele começa a se envolver com drogas nesse ambiente. O ambiente tem questão de envolvimento com promiscuidade, tem uma série de complicações até parecido com esse caso. E os pais oram, pedindo a Deus uma ajuda para que o filho volte. E aí ele vivendo naquela condição de alimentação ruim, muitas noites, muita bebida e etc., alimentação péssima, ele começa a enfraquecer. E os espíritos, então, os benfeitores, os mentores, promovem a aproximação do rapaz com o vírus, com o bacilo da tuberculose. Ele contrai tuberculose física, não é tuberculose espiritual, tuberculose física. Ele começa a sentir dor nos olhos, febre à tarde, dor nas costas, olhos inchados, uma febrícula no meio do dia. Aí ele vai no posto de saúde, faz um exame de escarro e o médico diz, olha, você está com tuberculose. A palavra assusta o rapaz. Qual é a decisão dele? Voltar para casa. Então, esse capítulo chama, inclusive, essa doença de doença auxiliar, que é uma doença que os mentores fazem com que aconteça para poder facilitar a circunstância. Trazendo tudo isso para o caso que você está colocando, talvez a ação da espiritualidade seja realmente acontecer algo semelhante. Porque se ele está convicto do que ele está fazendo e as pessoas que tentam avisá-lo não conseguem, então o trabalho tem que ser feito tentar ajudá-lo de maneira espiritual, né? Sem desistir dele, né? As pessoas que têm mais acesso têm que conversar. Quem ele não gosta, não adianta conversar. Se ele tem rejeição pela mãe, provavelmente ele tem rejeição pela mãe. Se ele tem rejeição pela mãe, ela ir conversar com ele é besteira. Ela não vai conseguir convencê-lo a voltar. Então tem que ser uma pessoa, um amigo que tenha mais acesso, não perder o vínculo, o fio não pode ser rompido, tentar manter um contato com ele, respeitando a distância, as opções que ele faz, mas sempre sinalizando que a porta está aberta. E tratamento espiritual por ele. Oração, evangelho no lar, tratamento espiritual na casa espírita, fazer um atendimento espiritual lá. Ah, mas ele não vai, a mãe vai, o pai vai, alguém vai, para ver se direciona algo de mais efetivo para acessar a mente dele, para ver se ele desperta, não é? Mas é importante observar que talvez isso não dê certo. Se ele está tão envolvido, ele provavelmente não vai voltar. Porque depois que determinadas experiências são vividas, ele não vai querer voltar a ser novamente o adolescente dentro de casa, que não tem envolvimento com droga, que não se relaciona com uma mulher mais velha, que já deve ter levado ele a uma série de experiências que ele não tinha antes. Então, ele não é mais a mesma pessoa. Querer que ele retorne para ser o menino que ele era antes, não vai acontecer. Talvez ele retorne mais na frente, depois de algumas desilusões e talvez gravidez, história de filhos no meio do caminho, que terão que ser trabalhados. Então, não é para perder as esperanças, mas essa perspectiva de uma mudança não parece estar muito próxima, porque ele não parece estar inclinado a um retorno para a família, está bem satisfeito na vida que está vivendo. E mesmo que dê errado, para não dar o braço a torcer, talvez não volte, procurando outros grupos de amigos e uma outra forma de viver que seja feita assim. Se ele depende financeiramente da família, e pode-se fazer estrangular essa saída de dinheiro para ver se ele se esperta para voltar. E se os pais ficarem mantendo ele à distância, só vão dar um estímulo reforçador para que ele continue nessa circunstância. Corta o fio para ver se ele volta para casa. Muito bem. Divina, próxima pergunta. São muitos dramas, né, gente? E essa pergunta agora também é um drama, né, vivido por uma irmã. É a 46, né, Rubens? 47. É de Amanda. Boa noite. Tenho um irmão adotivo, 12 anos mais novo. Ele tem 16 anos, a mesma idade.
e nos desentendemos bastante. O que posso fazer para me desligar da raiva que sinto quando estamos brigando? Às vezes é incontrolável. Talvez, não posso dizer com certeza, mas talvez existam vínculos espirituais aí mal resolvidos do passado que possam estar justificando esse desamor. Talvez seja do presente, já tem uma história construída no presente que gera esse sentimento de rejeição. Mas pode ser uma história do passado, pode ser algo diferente. Mas você está com 28 anos e ele tem 16. Ele certamente mora com seus pais, porque ele é menor. Mas você tendo 28 anos, você tem a liberdade de construir uma nova história. Você pode, de repente, promover uma tentativa de começar a sua vida longe de casa. Mas e os meus pais? Você visita seus pais, a benefício da harmonia doméstica. Uma possibilidade que você pode ter é você alugar alguma coisa, dividir o apartamento com alguém, viver de maneira distante, visitar seus pais com frequência, sem perder a convivência com eles, mas evitando os pontos de conflito. Se o problema não é com você, mas é a maneira como você vê ele tratar seus pais, aí a circunstância fica um pouco mais difícil, porque aí, de repente, vai exigir que seus pais também se movimentem. De repente, eles podem não ter tanta dificuldade de convivência com seu irmão como você. Então, acho que você pode tentar fazer um primeiro movimento dentro de casa, tentando manter essa harmonia com ele, mas considerando que você já é adulta, já tem 28 anos, você pode pensar na possibilidade de construir sua história, de fazer a sua vida, longe de processos de perturbação, sem perder os vínculos com a família. Sua mãe não pode, de repente, ser penalizada pela discussão entre vocês dois, mas você pode diminuir os níveis de tensão se você só apenas visitar o lar, sem fazer daquele espaço um momento de interação permanente e de agressão recíproca entre vocês. Vai ajudar, de repente, você a se harmonizar intimamente, ter momentos de paz nesse seu novo momento e poder até desenvolver uma resistência maior diante do comportamento dele. Agora, talvez a família tenha que se preparar, porque se ele tem 16 anos e tem uma natureza desse tipo, ele talvez vá avançar a ter novas experiências desse tipo mais para frente. Ou seja, pode estar começando a se dar uma sinalização de alguns problemas de relacionamento que ele terá por um bom tempo com o grupo familiar. Ah, Jorge, que pena, né? O tempo passa que eu nem vi no relógio aqui. Eu tô só vendo que eu já até passei, né? Já até passamos das 11 horas. Vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a você que faça a prece para a gente hoje. Mas olha, deixa eu só falar uma coisa. O drama que ela está vivendo é um drama bem difícil, porque se ela se retira, aí deixa os pais expostos ao irmão adolescente, que pode ser agressivo com os pais, e o que ela está fazendo é tomar a defesa dos pais, e se ela sai, ela deixa os pais expostos a ele, porque se ela tem 28 anos, os pais não são tão jovens, e de repente tem um menino de 16 anos que pode estar afrontando os pais, pode estar se desenhando aí um conflito familiar bem complicado para os próximos tempos. Tem que ver direitinho o que pode ser feito nesse sentido. Mas, de repente, aí, juntando o caso anterior com esse, quando fizer 18, pode vir trazer alguns complicadores na questão de comportamento. Né? Então vamos lá, né? Vamos para a nossa prece aí com o Jorge. Vamos. Como ele diz. Vamos, vai lá, fala a palavra aí, vai. Vamos orar. Nem eu sabia que eu dizia isso, eu fui saber com você.
Senhor dos nossos corações. Derrama teu amor sobre a humanidade que padece. Leva as tuas luzes de misericórdia aos corações que soluçam. E deita sobre a humanidade que soluça diante das dores que ela mesma produziu. Deita sobre ela, Senhor, as tuas bênçãos infinitas. Permite que os espíritos benfazejos, que a teu comando movem-se para realizar o bem e a paz sobre o planeta, que eles possam visitar nesta noite todos os lares conflituados. Atende, por favor, por misericórdia, Senhor. Os lares aonde a desarmonia se instalou. Inspira aos corações que padecem a busca da oração para o fortalecimento interior. A busca, Senhor, da oração para que os corações se sintam ligados a Ti. Oferece a todas as mães do planeta, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Oferece a todos esses espíritos que se ofereceram para darem à luz as novas almas que nasceriam no planeta. E aquelas outras que tomaram sob seus braços os filhos que não lhe pertenciam para que devotassem a ele amor. A todas as avós que exercem esse papel, madrinhas, tias, irmãs mais velhas, que se transformaram em cuidadoras daqueles que vieram para os seus braços. Dize a todas essas mulheres que os seus corações estão guardados pelo teu amor infinito. Sussurra-lhes nos seus ouvidos que, apesar das suas lágrimas e sofrimentos, que tu mobilizas, Senhor, espíritos de diversas ordens espirituais para exercerem o trabalho de socorro a todas elas. Nesta noite que se aproxima, rogamos-te que os espíritos benfazejos, que os espíritos benfeitores de todas elas, possam nessa noite estar mais próximo de todas as mães do planeta, daquelas que perderam seus filhos e daquelas outras que experimentam o desamor daqueles que cuidam. Que todas as mães do planeta sejam abençoadas por ti, Senhor. Que não faltem equipes socorristas para realizarem o trabalho de preenchimento de suas almas, da certeza de que se encontram protegidas. Não permite, Senhor, que elas se sintam desamparadas, que os seus corações se sintam vazios e que as suas almas experimentem a sensação do abandono, porque as luzes safirinas do mais alto, derramadas por sobre a terra, hão de conferir a elas nesta noite, Senhor, sob a tua permissão,
o lenitivo da coragem e da fé, para que suportem as suas provas e consigam atravessar o momento grave que vivem hoje, exercendo efetivamente a missão extraordinária para a qual renasceram entre os homens. Senhor, abençoa essas almas de grandiosa beleza que entregaram seus corpos para que deles nascessem outras criaturas, que se debruçam em cuidados para cuidar daqueles que amanhã poderão lhes ser ingratos. Dá a todas elas a força e a certeza de que o teu amor nunca se esquece delas, que todos os seus soluços são ouvidos por ti, que todas as suas lágrimas são recolhidas nas tuas mãos sacrossantas e de que todas as suas dores tu as conheces, tu sabes, Senhor, e tu contas cada uma delas como estrelas que haverão de adornar os seus corações no seu retorno para o mundo espiritual. Rogamos-te assim, Senhor, que tu abençoes as nossas mães do mundo inteiro, que tu protejas a todas elas e aquelas que partem do planeta no dia de hoje. Recebe no teu seio as mães, Senhor, que hoje retornam para o mundo dos espíritos. Que as tuas bênçãos também estejam sobre elas, guardando o seu retorno ao mundo espiritual, para entregares a todas elas as estrelas que tu colecionaste, para adornar-lhes os espíritos no seu retorno no dia de hoje. Que as tuas bênçãos estejam conosco, Senhor. Que tu nos tornes gratos às nossas mães e abençoes as nossas vidas. Muito bem. A nossa gratidão mais uma vez a Deus por permitir que a gente pudesse estar aqui junto. Divino, seu boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, se Deus permitir. Você, Jorge, até semana que vem, né? Uma boa noite para todos nós, que a gente possa aproveitar bastante essa semana que está iniciando, tirarmos grandes lições para o nosso aprimoramento e amarmos. E só um último detalhe para a pergunta que foi feita por último. Não deixe de implantar o Evangelho no lar. É muito importante. Pode mover muitas coisas se a gente orar. Talvez não mude seu irmão, mas lhe dê mais resistência para superar as dificuldades de relacionamento com ele. Nenhuma prece fica sem acolhimento, principalmente quando ela brota do coração. Nenhuma prece fica sem resposta. Sabe, assim, então, talvez a gente não consiga perceber com os olhos, mas a espiritualidade é incansável nessa tarefa. Ela faz tudo que pode para auxiliar. Gente, fica com Deus, uma ótima semana. Se Deus permitir, semana que vem a gente está de volta. Vamos que vamos, né, Jorge? Até mais. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. 23h19. Essa foi mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade.
a emissora do bem na internet. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem.